Agora 8 da manhã e 32 minutos. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã trazendo os principais destaques, claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informada. É nesta frequência boa, nesta frequência mesmo que você encontra tudo isso e muito mais. Pode participar, nosso WhatsApp é o 99351 9370, 99351 9370, ouvindo a Samara Souza durante a semana. Estive sim, embalando o Benjamin lá. Espia! Bom dia, Samara. Bom dia, Arthur, seja muito bem-vindo. Arthur que passou uma semana aí descansando. Deu para descansar? Deu, né? Deu para descansar. Não é o suficiente, mas né? ajudou muito. Tá certo, seja bem-vindo, Arthur. Bom dia para você e bom dia aos ouvintes que acompanham a programação da Band News Difusora FM, tanto pelos 93.7, quanto pelo aplicativo Humano, o aplicativo Band Rádios, nossa página na internet, bandnewsdifusora.com.br e agora nossa live pelo Facebook. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa programação. Os destaques você confere a partir de agora. O primeiro fim de semana após novo decreto que pede fechamento de bares é marcado por aglomerações e festas clandestinas. Tawane Costa tem os detalhes. Bares e restaurantes desobedecem as normas de segurança no primeiro fim de semana após novo decreto que pede o fechamento dos estabelecimentos. Na Avenida Grande Circular, Zona Leste de Manaus, uma festa clandestina que reunia aproximadamente 70 pessoas foi fechada pela Central Integrada de Fiscalização da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A reportagem da Band News Difusora FM também recebeu denúncias que na área do Tarumã, na Zona Oeste, alguns flutuantes estavam funcionando e desobedecendo as regras do decreto. O Amazonas registra 136.416 casos da Covid-19, conforme o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde divulgado ontem. Foram confirmadas mais 5 mortes pela doença, sendo 4 ocorridas em 24 horas, elevando para 4.027 o total de mortes no estado. Do total de casos confirmados, 49.959 são de Manaus e 86.457 do interior do estado. E o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, tem uma reunião hoje à tarde no Ministério da Saúde. Durante entrevista na rádio Difusora FM, agora pela manhã, o político afirmou que irá pedir apoio para aumentar o número de testes. Wilson Lima negou que o estado passe aí por uma segunda onda de Covid-19. A fala ocorre após 2 semanas em que o epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gessen Orellana, afirmar que a cidade de Manaus já vive uma segunda onda de contágio da Covid-19. No Amazonas, a perda de renda durante a pandemia afeta 10% da população. Fala Ricardo Chaves. As mulheres, indígenas, analfabetos e jovens são os grupos que mais perderam renda, segundo a pesquisa Efeito da Pandemia sobre o Mercado de Trabalho Brasileiro, da Fundação Getúlio Vargas. A perda chegou a 20,1% da renda dos brasileiros, baixando o valor de R$ 1.118 para R$ 893 mensais. No Amazonas, a perda chega a aproximadamente menos 10%. Agora a gente tem informações direto de Brasília com Natália Pazzi. Após passar por uma retirada de cálculo na bexiga na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro retoma as atividades na manhã desta segunda. Entre os principais destaques da agenda está uma reunião com líderes para discutir e definir os últimos detalhes da segunda entrega da reforma tributária. Bolsonaro voltou a Brasília já no último sábado e, de acordo com a avaliação médica, o chefe do executivo teve ótima evolução clínica e não precisa passar por cuidados especiais, já estando liberado inclusive para viajar. Política, com Rosiane Carvalho. 8 horas e 37 minutos. Vamos às informações de política com Rosiane Carvalho. Rosiane Carvalho conosco através do Skype. O ouvinte pode acompanhar pelo Facebook e o YouTube também. Bom dia, Rose. Bom dia, Arthur. Bom dia para os ouvintes da Band News Difusora. Rose, após sucessivos adiamentos em função da ausência de deputados nas sessões, o presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, convoca todos os parlamentares para votar amanhã um requerimento que pede a continuidade da CPI que investiga fraudes na saúde do Estado. É isso, Rose?
Sim, Arthur, todos estão convidados a participar da sessão. Todos os deputados que deveriam normalmente participar das sessões foram convidados 5 dias antes para votar na terça-feira, final do prazo, a continuidade da CPI da saúde. O que está acontecendo de bastidores? Acho que os nossos ouvintes que acompanham a coluna já sabem mais ou menos. Esse requerimento foi apresentado lá atrás, porque precisa de uma autorização do plenário para aumentar em 60 dias aí o tempo de investigação dessa CPI. E a gente sabe também que hoje o governo do Estado conseguiu recompor sua base aliada na Assembleia Legislativa, tanto que conseguiu arquivar com maioria de votos o pedido de impeachment contra o governador e contra o vice. Bom, esse pedido foi apresentado há algum tempo pelos membros da CPI, pelo presidente, o deputado delegado Péricles, e pelo menos as 5 sessões vem sendo adiado, né? Os deputados da base, a gente já falou aqui na coluna, argumentam que até os deputados de oposição se ausentaram das sessões porque estavam muito envolvidos com os debates aí a respeito do fechamento dos registros de candidatura, orientando as suas bases no interior e tudo mais. Muito embora, Arthur, com a pandemia, há a possibilidade do deputado participar por meio virtual das sessões. De toda sorte, a gente sabe que é um assunto antipático para a base. A base tem acumulado assuntos antipáticos, acumulado manchas, né, ao redor aí da imagem dos deputados. Eles estão muito bem no governo, né, estão com muita influência no governo do Estado, no entanto, a imagem tem consciência do desgaste na imagem. O governo tem consciência do desgaste da sua imagem e tenta recompor, de certa maneira, isso. Bom, eles tentam adiar que no voto sejam favoráveis ao fim de uma investigação que trouxe muitos resultados e trouxe um efeito de CPI que a gente nunca tinha visto, né? Porque só lá no caso dos respiradores, como a gente falou na semana passada, só no caso dos respiradores a CPI já teria um sinal muito positivo de que investigou e trouxe resultados, né? Esse caso dos respiradores, o conteúdo dessa CPI é a maior base da Operação Sangria da Polícia Federal, que é a grande dor de cabeça do governador Wilson Lima atualmente, porque tramita lá no STJ, né? Para além disso, a CPI trouxe aí figuras de bastidores que não eram conhecidas e passaram a ser conhecidas, como, por exemplo, a consultora de imagem do governador e o grau de influência dela, né, a Carla Polak, a partir da fala dos próprios membros, pessoas que ocupavam cargos de confiança no governo, né? A gente também soube do caso da lavanderia, que lavou toneladas de roupas num dia que tinha, no máximo, 5 pessoas internadas e nem em 24 horas, né, no hospital de campanha, e uma série de outras questões relacionadas a irregularidades que trouxeram muitos problemas para o governo. Então, é do natural que o governo queira que isso não haja continuidade e que os deputados da base tentem adiar isso, porque eles querem todo o bônus de ser do governo, mas não querem o ônus, porque o voto traz um ônus, isso é uma escolha, né? Aí, entre esse pedido aí, o deputado Josué Neto está de licença ainda, está afastado das sessões em função do problema que teve do grave acidente, né, da recuperação da Covid, mas o que eu consegui apurar é que ele pode ser que presida essa sessão de amanhã. A ausência já vai ser um voto não, nesse caso do encerramento da CPI, porque se não for votado amanhã, Arthur, não tem mais continuidade da investigação da CPI. A gente vai continuar acompanhando para trazer o resultado para os nossos ouvintes que também acompanham tanto esses assuntos e aí a coluna de política. Agora, Rose, a campanha dos candidatos para as eleições municipais começou, né? Teve até a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, na manhã de ontem, do primeiro ato de campanha do coronel Alfredo Menezes, do Patriota, aqui em Manaus. Lembrando que o presidente disse inicialmente que não iria participar das eleições municipais, acabou declarando o voto aqui na capital para Alfredo Menezes. E como é que foi esse contato aí com o presidente durante a campanha? Ontem marcou o início da campanha eleitoral. Tá ouvindo meu retorno, sim, Arthur, direito? Sim, ouvindo. Ok. Ontem foi o início, né, o marco da própria legislação eleitoral da campanha. Os candidatos todos, tanto a prefeito como a vereador, podem ir para a rua se dizendo candidatos e também pedindo voto do eleitor. E a maioria deles esteve na rua, circulou, procurou bairros
populosos de Manaus, sobretudo os da periferia, em busca desse apoio do eleitorado. O candidato, por exemplo, Amazonino Mendes, fez aí a opção de tentar um contato virtual também com o seu eleitorado, né? Teve uma live em que ele conversou lá com uma apresentadora, falou do amor dele pelo eleitor. Acho que a live pegou muito a imagem de realizador da experiência, acho que é mais ou menos esse o mote também da campanha dele, né? E aí, só que ele também mostrou nas redes sociais que com carro, com máscara, destacando os cuidados das recomendações da OMS, foi para a rua, circulou lá na Feira da Compensa. O Davi Almeida, o ex-deputado estadual Davi Almeida, participou de workshop, Arthur, com vereadores do partido dele. Também acho que teve que se posicionar sobre algumas informações negativas que surgiram em torno da administração dele, por parte ali do Tribunal de Contas do Estado. E essa administração de 4 meses que ele teve no governo interino, quando José Melo foi cassado, é o que ele usa como grande trunfo para sua imagem nessa campanha eleitoral. E aí já tem um pouco de cuidado nesse início da trajetória da campanha, né? Também vi que ele fez aquela caminhada que ele geralmente faz e coloca nas suas redes sociais, mas desta vez com o cuidado de mostrar um certo distanciamento. Você lembra que antes de ser infectado pela Covid, a imagem dele não estava com tanto cuidado assim a respeito do distanciamento social. O candidato Alberto Neto, pelo que a gente viu aqui nas redes sociais, ele está apostando nessa coisa da imagem, do carisma dele, né? Eu vi ele botando vídeos, cantando a música da campanha, explorando a imagem da família, né? Essa imagem também que ele sempre usa do capitão mesmo da Marvel, né? E acho que ele está tentando colocar o contato com as pessoas, chamar a atenção para o nome dele, pelo mesmo recurso que ele já conseguiu chegar onde chegou, como deputado federal, né? O primeiro mandato dele ele conseguiu por meio das redes sociais, pelo carisma que ele conseguia em contato com as pessoas. O Alfredo Nascimento, que eu vi, foi que ele usou um vídeo com a vice dele, a Conceição Sampaio, e também, um dia antes de iniciar esse período formal da campanha, circulou em bairros também, em contato com as pessoas, com a presença do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Vamos ver se vai ser uma constante realmente nessa campanha de 45 dias, o uso da imagem do prefeito ao lado do Alfredo Nascimento. O Ricardo Nicolau, que tem essa imagem um pouco mais séria, mais sisuda, é um deputado estadual aí muito... com uma linha mais assim, mais séria mesmo, acho que não tem outra palavra que signifique melhor, né, a imagem do Ricardo Nicolau. Ele andou fazendo vídeo de TikTok, tentando balançar o corpo aí para mostrar uma dança com as filhas. Eu acho que tenta também se aproximar um pouquinho do eleitorado por meio da internet, né, por meio dessas redes sociais, que são as redes sociais do momento. O Coronel Menezes, como você já adiantou, contou com uma participação especial por videochamada, como ele já costuma fazer com o presidente da República, mas que animou bastante, tanto a ele quanto aos aliados, né, os seguidores dele, que estão apostando que essa declaração de apoio, essas imagens que estão sendo colocadas do presidente na campanha dele, podem alavancar a intenção de voto dele, tirar ele lá de trás e colocar ele em situação mais competitiva nessa disputa, né? A gente já ouviu alguns especialistas que dizem que não adianta muito esse joguinho de palavras, teria que ter algo muito mais claro, muito mais público da imagem do presidente na campanha do Menezes. Eu ouvi aliados dele, eles acham que o presidente está usando uma espécie de teaser, começando aos poucos, mas em algum momento vai ficar muito clara a participação dele, o apoio deles, que o Menezes seria o candidato dele aqui nessa eleição. O fato é que o Menezes ganhou realmente destaque na mídia nacional depois daquelas indiretas aí do presidente da República. Aquelas indiretas não, né? Aquelas dicas, aquelas falas do presidente da República em live, enfim, na semana passada. O Zé Ricardo, que é o candidato do PT, usou aí a sua Kombi, circulou, fez uma espécie de combício, ele chama de combício, né, para falar um pouquinho das propostas dele como candidato. Vi que o Romero Reis, que é um outro candidato de direita, usou uma imagem dentro de uma igreja, disse que estava orando por esse início de campanha aí. O Marcelo Amil, do PCdoB, foi para a periferia, tentar o contato também com a população. Chico Preto só utilizou um vídeo, assim como o Gilberto Vasconcelos, para dizer que estava iniciando a campanha. A campanha inicia agora, Arthur, e a gente vai terminar com esses 45 dias, que deve ser muito intenso para todos os candidatos, no dia 15 de novembro, quando será a votação de primeiro turno, né?
E Rose, lembrando os nossos ouvintes que agora, aqui na Band News Difusora, a gente vai começar as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus em um novo formato do quadro Exclusiva dentro do programa Alta Frequência, apresentado aí, no caso, Exclusiva pela jornalista Thaís Gama e também por você. Antes o programa só passava na segunda-feira, às 4 horas da tarde, né? E agora, nesse período de campanha eleitoral, vai passar de segunda a sexta até que completem aí todas as entrevistas com os candidatos à prefeitura. Claro que com todas as medidas necessárias, né, de higienização do local, microfones, o distanciamento, para evitar qualquer contaminação do coronavírus. O primeiro convidado de hoje é o candidato Gilberto Vasconcelos, do PSTU, e com isso os nossos ouvintes vão poder decidir e escolher quem são os candidatos para votar este ano. Como é que vai funcionar tudo isso? Eu acho que é uma grande contribuição da emissora, do Grupo Difusora. O Exclusiva tem essa característica de ser um espaço de microfone mais aberto, com perguntas objetivas e diretas, para a gente ouvir o que pensam os nossos entrevistados, né? E você, por exemplo, Arthur, já escolheu o seu candidato na eleição desse ano? Já sabe em quem votar no dia 15 de novembro? Ainda não, ó. Preciso dessas entrevistas para poder decidir. Exatamente, essa é a intenção. Eu também ainda não escolhi. E a gente vai tentar ouvir as propostas que eles têm para Manaus e também colocar ali que eles tenham a oportunidade de falar um pouquinho sobre as contradições que surgem em torno do nome deles, dos aliados, enfim, as dúvidas do eleitor. Eles vão poder falar a esse respeito abertamente, 1 hora de programa na rádio e um pouquinho mais, quem acompanhar pelas redes sociais, mais 15 minutos, pelo que eu fui informada pela produção. Então, esse é um espaço muito importante, a contribuição realmente nossa, do jornalismo da Band, para que o eleitor possa fazer a sua escolha. Nem todo mundo, Arthur, acompanha política como a gente acompanha, porque é do nosso ofício, né, do nosso dia a dia de trabalho. Muitas pessoas que estão ouvindo a gente agora, com certeza, estão muito mais envolvidas nesses problemas que surgem do retorno às aulas, de quem ainda não retornou, né? Do emprego, da busca do emprego, dos problemas do dia a dia para acessar o transporte público e tudo mais, mas é preciso que todos nós possamos ter consciência que no dia 15 de novembro todos vamos poder votar, e o nosso voto vai, com certeza, influenciar em todos esses problemas que envolvem o nosso dia a dia. E aí a gente precisa conhecer quem são essas pessoas. Manaus tem 11 pessoas disputando a Prefeitura de Manaus, 4 candidatos que a gente considera de centro, 4 candidatos de direita e 3 de esquerda. Então, a gente convida todo mundo a acompanhar a Exclusiva diariamente, a partir de hoje, para conhecer um pouquinho melhor das propostas e o que pensam essas pessoas que querem dirigir, né, os rumos administrativos da cidade, portanto, influenciar no dia a dia da sua vida. Você, ouvinte, que está aqui ligado na Band. Rose, obrigado pelas informações. Qualquer novidade, aciona a gente. Um ótimo dia para você. Ótimo dia para todo mundo. Band News. Tempo. 8 horas e 51 minutos, 8h51 na capital amazonense, tempo ensolarado, pensa, mas que calor, meu adeus já, o friozinho, a gente sentiu até um friozinho nesse fim de semana, muita chuva no sábado, um tempo gostoso no domingo, e hoje, quis saber não. Só não foi muito bom pra mim porque fiquei um dia todo sem energia elétrica, mas tava friozinho lá fora. Parte do dia, né? Quando voltou para casa, né? É muito chato isso, com certeza, gente. E hoje, às 5h23, já estava amanhecendo em Manaus. Incrível isso. Costuma amanhecer por volta de 5h40. Tanto é, toda vez quando dá 5h40, eu digo para os ouvintes, ele está vindo, novo alvorecer. Mas nesta segunda-feira, às 5h23, um novo dia já estava vindo, com o sol querendo aparecer a qualquer custo e a qualquer preço. E ele se faz presente, com uma temperatura de 27 graus, sensação térmica já de 30 graus às 8h52 em Manaus. E a umidade relativa do ar em 84%. Segundo a Climatempo, a previsão para hoje é de sol, com aumento de nuvens pela manhã, e estão previstas pancadas de chuva à tarde e à noite em áreas isoladas, pelo menos 10 milímetros para esta segunda-feira. É a previsão da Climatempo, com temperatura máxima de 33 graus. Seu caminho. Vamos lá falar sobre o trânsito da capital amazonense. Você, motorista, você que está circulando pelas ruas e avenidas da cidade, a gente começa falando
da Torquato Tapajós, no sentido centro, tem alguns pontos de lentidão, congestionamento na altura do bairro Jesus Me Deu, nas faixas de pedestres, na saída melhor, ali. Hein? Em relação bem melhor. ao início da semana passada. Gente, parece assim que hoje é feriado. Que trânsito Pois é. esse? Trânsito praticamente bem tranquilo. Até de manhã, cidade. cedo, né? Quando eu estava saindo, teve a parte do distrito ali, onde geralmente fica congestionadíssima. Teve, mas não foi tanto assim. Não tinha tantos veículos nas ruas. E a Torquato Tapajós, hoje o reflexo é esse. Trânsito bom no sentido centro, alguns pontos de lentidão, nada que comprometa muito o seu trajeto. Até mesmo naquela parte ali onde tem a obra da Torquato Tapajós, tem uma pequena retenção. Verdade, em frente ao Conjunto Santos Dumont. Exato. Mas dá para você seguir em direção ao centro e no sentido oposto também. Ali na Max Teixeira é que começa a complicação. Para quem segue em direção a Torquato Tapajós, na saída ali da Francisco Queiroz, que é uma área de feira movimentadíssima, o trânsito pela Max Teixeira está complicado e no sentido oposto, nessa região o trânsito é bom. Vai ter algumas complicações ali nas proximidades do supermercado Ataque, para quem segue em direção à Cidade Nova. Quem puder evitar neste momento a rotatória da Suframa, para quem tenta sair da BR-319, está enfrentando um trânsito complicado. Acabo de receber uma foto do nosso ouvinte informando o que aconteceu por lá. Foi um container que se desprendeu do cavalo lá mecânico e parte do container está em cima do caminhão e parte está na rua, fechando uma das faixas da rotatória da Suframa. Então, nesse momento, muita atenção e paciência condutor na rotatória da Suframa, principalmente para quem tenta sair da BR-319, vai enfrentando esse trânsito mais lento, essa retenção devido aí esse container ter se desprendido do caminhão. Recebo aqui também informação do nosso ouvinte, um acidente, uma colisão entre um ônibus do transporte coletivo e um carro de passeio no começo da Leonardo Malcher, nas proximidades do Prosamin. O carro quis atravessar com tudo na frente do ônibus e o ônibus acabou batendo esse veículo. Aparentemente, danos materiais, mas causam prejuízo à via. Prejuízo mesmo foi para alguns donos de bares, restaurantes e casas de shows que estavam abertos neste fim de semana. Fim de semana foi marcado aí por essas festas clandestinas. Quem tem os detalhes é a repórter Tawane Costa. O primeiro fim de semana após novo decreto que pede o fechamento de bares e restaurantes é marcado por aglomerações e estabelecimentos desobedecendo as normas de segurança. 7 bares foram fechados. Na Praça do Eldorado, localizada na zona centro-sul da capital, estabelecimentos foram orientados a encerrar as atividades após as 22 horas, horário limite de funcionamento do setor. Na Avenida Grande Circular, zona leste de Manaus, uma festa clandestina que reunia aproximadamente 70 pessoas foi fechada pela Central Integrada de Fiscalização da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Segundo o capitão Renan Libório, as fiscalizações foram intensificadas para combater a prática de desacato ao decreto. As forças de segurança pública, juntamente com as forças do município, passaram a realizar as abordagens no primeiro intuito de orientação. Até mesmo porque as pessoas, às vezes, por não estarem a par do novo decreto que saiu e também para não causar um impacto tão assim incisivo na abordagem. Pelo novo decreto do governo do Amazonas, ficam suspensos até o dia 26 de outubro deste ano o acesso às áreas de praias para recreação e o funcionamento de balneários e flutuantes. Mas na prática isso não tem acontecido. A reportagem da Band News Difusora FM recebeu denúncias que na área do Tarumã, na Zona Oeste, alguns flutuantes ainda estão funcionando e desobedecendo as regras do decreto. O relato é de alguém que frequenta o local e preferiu o anonimato. E eu cheguei agora há pouco aqui, tem um cara funcionando que é o mesmo que não parou de funcionar, inclusive estava empoderando alguns donos de flutuantes a funcionar, porque ele falou que funcionou na época da pandemia passada, né? E não aconteceu nada com ele. Inclusive ele já tá com o flutuante alugado ali agora de novo. Inclusive tá cheio de gente lá no flutuante dele. O decreto também proíbe a realização de eventos em casas noturnas, boates, casas de show e imóveis destinados à locação para esta finalidade, tais como casas, sítios, chácaras, associações e clubes.
E a nossa reportagem, que foi feita até inclusive ontem à noite, não tinha atualização do sábado e domingo. Aí já no fim da noite, praticamente, a Secretaria de Segurança Pública encaminhou a atualização e informou que de sexta até a madrugada de domingo foram fechados 11 locais. Outros 6 estabelecimentos foram autuados porque funcionavam de maneira irregular. Já os flutuantes, o batalhão ambiental vistoriou aí 22 estabelecimentos das modalidades comercial e particular. A maioria estava sem público. Nenhuma irregularidade foi identificada. Para fazer denúncias e colaborar com o trabalho... Os flutuantes. E para você colaborar, tem os telefones 190 e o 181. Infelizmente, em outras festas, né, mesmo, até mesmo na própria sexta-feira, mesmo com um decreto já em vigor, muitos bares desrespeitando, né? Muita gente nem aí, muita gente sem a informação, ou dando um de João sem braço, enfim, nem sabia, então, mas foi todo mundo convidado a fechar. Não tem jeito, né, gente? Com esse aumento, mesmo o governo dizendo que não é uma segunda onda, mas houve um aumento dos casos, né, por 30 dias, bares flutuantes, casas de show, as praias, enfim, balneários, está todo mundo proibido de reabrir. Até daqui 30 dias, onde a FVS vai de novo ver como é que vai ficar, se vai continuar o aumento dos casos, se vai reduzir de novo, para poder não reabrir ou não. Agora, restaurante já sabe, pode funcionar até as 10 horas da noite. Tecnologia, com Warrison Lacerda e Maíra Gama. Um daqueles relógios smartwatch que tem uma funcionalidade bastante interessante nessa época de coronavírus, parece que não está ajudando tanto assim, não é isso, Warrison? Pois é, Maíra, na verdade está mais atrapalhando, dá pra gente dizer, né? E o engraçado é que a gente falou disso aqui nesse nosso espaço, que é a nova versão do smartwatch da Apple, né, o Apple Watch Series 6, que foi lançado há cerca de uma semana e meia, mais ou menos, né? E a grande novidade que a Apple bateu muito, inclusive durante seu evento, foi a capacidade desse relógio inteligente de medir essa questão da saturação de oxigênio no sangue, né? Foi uma das coisas que eles mais falaram durante o evento, né? Que seria um indicativo de problemas respiratórios, e aí ficou muito na moda por conta da Covid. Só que o problema, Maíra, é que os primeiros testes mostram que o Apple Watch Series 6 é muito impreciso ao medir essa questão do oxigênio no sangue. Vários testes que já estão sendo feitos no exterior, né, a gente ainda não teve acesso ao aparelho aqui no Brasil, mas vários testes que já foram feitos nos Estados Unidos mostram que o Apple Watch quase nunca acerta. Quando ele acerta, é raro. É mais fácil ele errar do que acertar. Nossa. Ou seja, pode ser mais um desserviço do que um serviço. Ficar de alerta, inclusive, para que as pessoas não confiem nessa informação do smartwatch, do Apple Watch, né? E utilizem um aparelho médico confiável nessas horas, porque imagina se você vai confiar nessa informação para optar por ir ou não a um hospital, por exemplo. É bom não confiar nessa informação, né? Pois é, Maíra, exatamente. Né? Quando a gente lida com saúde, né? A gente sabe que as informações são uma coisa muito sensível, né? E aí, pelo menos por enquanto, pelos primeiros testes feitos no exterior, não dá para confiar no Apple Watch. Então é melhor você ter lá o seu oxímetrozinho, aquele lá que é até baratinho, mesmo aqui no Brasil, é um aparelho relativamente barato. Ele é muito mais preciso do que o aparelho da Apple, que por enquanto, nesse quesito pelo menos, está deixando muito a desejar. E se você tem uma dúvida, escreva para cá, tecnologia@bandnewsfm.com.br. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Participe da ABF Export Digital Região Norte, a feira digital oficial da Associação Brasileira de Franchising. Aproveite essa oportunidade para conhecer diversos modelos de negócio que combinam com o seu perfil investidor. De 22 a 24 de setembro. Acesse abfexportdigital.com.br, conheça as marcas expositoras e agende agora a sua reunião.
Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você ouve Band News Manaus. Nove horas, 2 minutos, começando aqui mais um bloco do Band News Manaus, agradecendo por essa carona boa, você motorista de aplicativo, de táxi, de ônibus, você motociclista não. A gente agradece, mas não ouve a gente assim não, andando. Incrível que pareça, né? Tem gente que coloca o fone no ouvido e vai-se embora pilotando a moto, como se nada estivesse acontecendo. Aí não dá, né? É perigoso, faço não. Quando você parar lá no seu local de trabalho, aí você liga na Band News, tá bom? Vamos seguindo por aqui, as atualizações, você participa pelo 993519370. E o combate às queimadas vai ter auxílio de drone aqui no Amazonas. Fala, Cindy Lopes. Um drone está sendo desenvolvido no Amazonas para auxiliar no combate às queimadas. O equipamento poderá captar dados dos incêndios florestais e ajudar na tomada de decisões dos brigadistas, já que eles precisam ser rápidos sobre para que lado mandar a equipe e qual estratégia deve ser usada para combater o fogo. No campo, hoje, muitas das decisões são feitas com base no conhecimento dos combatentes, como avaliar o vento pelo balanço das folhas das árvores e ter noção da umidade do ar, pois quanto mais seco, mais rápido queima. O uso do drone vai diminuir em 10% o custo operacional e aumentar a segurança na tomada de decisões em 30%. O retorno das aulas do ensino fundamental em Manaus. Fala, Gabriele Moura. Pais de alunos relatam medo em mandar as crianças para a escola após o governo do Amazonas anunciar o retorno das aulas do ensino fundamental para esta quarta-feira, dia 30. De acordo com a Secretaria de Educação e Desporto, a SEDUC, mais de 50 mil estudantes devem voltar às salas de aulas, seguindo regras como distanciamento, uso do álcool em gel e lavagem das mãos, mas ainda assim, a medida é vista como insegura pelos responsáveis. O número de pedidos de registros de candidaturas na região norte do país cresce 12,83% nas eleições municipais deste ano em comparação ao pleito de 2016. Segundo o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, 54.481 pessoas se inscreveram para eleições de 2020 nos 7 estados da região. A capital amazonense é a cidade com a maior quantidade de candidatos, 1.322. Logo em seguida, aparecem Belém, capital do Pará, com 1.049 pedidos de registros. Atualizações de Brasília chegando com o Leandro Aislan. Um aplicativo desenvolvido em Brasília está sendo aprimorado para monitorar casos de Covid-19 por meio do georreferenciamento, tendo a localização dos infectados em tempo real. O Guardiões da Saúde foi criado em 2007 pela Rede de Profissionais de Epidemiologia de Campo como meio de vigilância epidemiológica para monitorar uma ou mais doenças. Por meio do aplicativo, os usuários podem registrar diariamente o próprio estado de saúde e monitorar o de outros usuários que estão próximos por meio de um mapa. Atualmente, cerca de 23.500 usuários utilizam o Guardiões da Saúde. Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. 9 horas 6 minutos, vamos com o Pensa Manaus Rotina de todas as segundas-feiras. Você, ouvinte, bem sabe que nesse horário de 9 horas a gente conversa com o sociólogo do Departamento de Ciências Sociais da UFAM, Marcelo Seráfico. Seja bem-vindo à programação. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. Bom dia, ouvinte. Muito obrigado. Marcelo, o assunto de hoje é a polêmica em torno da segunda onda da Covid-19. Né? Porque os especialistas, os cientistas vêm com a informação que é negada por outro lado, né? Que é negada pelo próprio Estado. O próprio governador Wilson Lima falou hoje em entrevista ao programa Valde Correr, dizendo que não há uma segunda onda. E fica aquela dúvida na nossa cabeça que pode ser esclarecida com mais informações com o nosso colunista do Pensa Manaus Rotina de todas as segundas-feiras, Marcelo Seráfico. Marcelo, mensagens confusas no momento que exige clareza e coerência, né? Pois é, Arthur. Agora parece que retomamos a conexão, né? Retomamos. Num momento delicado como esse que nós vivemos, nós temos acompanhado uma polêmica em torno de uma questão central, que é qual é, afinal, o diagnóstico mais aproximado da realidade acerca da Covid
particularmente no estado do Amazonas e de modo mais específico em Manaus, que pode orientar as políticas de contenção, né, da propagação do vírus. Parece que essa é a questão de natureza de política pública que interessa aos cidadãos e que deve interessar aos agentes públicos. Nas últimas 2 semanas, nós assistimos, e como bem pontuou Samara agora há pouco, o senhor governador insiste em dizer que não há segunda onda, mas nós assistimos, de um lado, um respeitado pesquisador da Fiocruz informar que os dados epidemiológicos revelam que sim, se pode afirmar a existência de um segundo momento, quer dizer, o que é a onda, né? É um segundo momento de ampliação do número de casos da Covid, quer dizer, o contágio se ampliou e a ampliação do contágio levou a que mais pessoas buscassem as instituições de saúde, seja para um tratamento ainda em fase inicial, seja para internação. Quer dizer, isso significou também, portanto, um maior número de pessoas indo para a UTI e um maior número de pessoas diagnosticadas com a doença e entrando em tratamento. Isso parece inquestionável, né? Os dados estatísticos acerca disso são inquestionáveis. O que também é parte da informação é o fato de que o número de casos que levam à morte está reduzido em relação aos meses de abril e maio, quando a doença apresentou índices completamente fora do controle. Então, veja só, a dificuldade do governo em admitir que há, sim, um novo momento de expansão do contágio, apesar de o próprio governo tomar medidas que retomam a constrição de algumas atividades, tem menos a ver com a fundamentação da análise feita pela Fiocruz e mais a ver, talvez, com a precipitação das medidas de liberalização, de flexibilização tomadas anteriormente. Quer dizer, o governo do Estado parece que volta atrás para fazer uma concessão a esse diagnóstico da Fiocruz. Mas ele, ao mesmo tempo, dá um sinal trocado, que tem a ver, por exemplo, com a volta do ensino fundamental às aulas, quando afirma que em alguns lugares isso não está acontecendo, não é? Então, isso do ponto de vista da opinião pública e do ponto de vista dos nortes que o governo dá para as decisões dos indivíduos, é muito ruim. É muito ruim porque, de novo, se minimiza a gravidade da doença. De novo, se coloca em pauta um falso dilema entre economia, educação e saúde. É bom que nós nunca nos esqueçamos de que sem saúde não há economia e não há educação. Então, me parece que falta, de fato, ou pelo menos não se está levando muito a sério, do ponto de vista da definição de política pública, quais são os critérios fundamentais para tomar as decisões. Não é? Se o critério é a manutenção da vida, me parece que nenhuma precaução é exagerada, porque sem a vida as pessoas não vão poder lutar por mais nada. Então é lamentável que nós estejamos assistindo a isso, é lamentável que não se esteja levando a sério a polêmica que deve acontecer em torno da interpretação dos dados, quer dizer, tem surgido várias informações, né, algumas delas precipitadíssimas, né, como aquelas que dão conta de uma suposta imunização de rebanho, não é? Liberação, por exemplo, de informações que sequer foram analisadas pelos pares científicos, o que pode significar, inclusive, uma tentativa, né, de desqualificação da informação. Então, temos uma série de processos, de problemas em curso, no meio da pandemia, que geram insegurança nas pessoas. E isso é um absurdo, quando o objetivo, um dos maiores objetivos, seria de fazer as pessoas perceberem que a única coisa certa acerca
do controle da propagação da Covid é o isolamento social. São as medidas de uso de máscara, de uso de álcool gel, né? Portanto, isso é consensual, que o isolamento social contém a propagação. As medidas que são mensagens trocadas, não só trazem problema. E é lamentável que a gente esteja assistindo isso exatamente num dos estados que se tornou emblema no mundo todo por ter experimentado uma primeira onda absolutamente descontrolada da pandemia. E, Marcelo, como sair dessa onda de negacionismo que tomou conta da sociedade? Olha, Samara, é muito difícil, porque, veja, esse negacionismo está dentro de muitas entidades públicas, está na cabeça de muitos cidadãos, né? Guia as decisões de uma parte significativa do empresariado, né? E ele se pauta por várias questões diferentes, né? Alguns negam porque, de fato, se movem por crenças. Quer dizer, não importa o que se diga a essas pessoas, principalmente se o que se diz está fundamentado racionalmente, porque elas simplesmente desconfiam da razão da ciência. Portanto, como é que se vai tentar provar racionalmente para uma pessoa que uma decisão dela de se expor pode levá-la até a morte, quando ela simplesmente não acredita na razão que chega a essas conclusões? É algo dificílimo de se fazer, não é? Agora, do ponto de vista do Estado, isso é um imperativo, não é? É inaceitável que pessoas que estejam à frente de entidades públicas se guiem por princípios negacionistas, não é? Ainda que o Brasil hoje viva isso. Né? Quer dizer, você tem pessoas que negam. Algumas negam, talvez, por puro oportunismo. Outras negam porque tem um projeto de destruição mesmo de toda a fundamentação racional que organiza, mal ou bem, as instituições da nossa sociedade e cuja organização, pelo menos, serve como única referência para as polêmicas. Quer dizer, é fundamental que haja um ponto de convergência que reúna todas as orientações e interpretações existentes e circulantes na sociedade, porque é dessa polêmica, desse confronto, que pode sair uma posição que seja, digamos assim, que atenda aquilo que é a proteção da maior parte das pessoas. De modo algum, nós deveríamos postular que a moral privada de alguém, ou as crenças de alguém, ou de algum setor da sociedade, se impusessem ao conjunto da sociedade, não é? No plano, e aí vem uma diferença muito grande entre essas crenças, opiniões, convicções e a ciência. Enquanto na ciência a polêmica, a dúvida, o debate é uma base fundamental para se aprimorar, para se aproximar cada vez mais da realidade, da verdade, no campo da moral, o que vale é a convicção, a opinião pura. Quando você opõe esses dois campos, na verdade, você não está em busca de verdade nenhuma, em busca de interpretação da realidade. Existem grupos que estão em busca da imposição da sua convicção sobre os outros. E aí, isso transformado em política pública, fere o interesse público e, nesse caso específico da pandemia, pode levar pessoas à morte. O combate a isso deve ser feito com cada vez mais debate. Agora, eu lhes digo que considero muito difícil reverter a perspectiva de pessoas cuja convicção, a crença, se coloca acima de qualquer razão, né? Isso me parece muito difícil e nós temos que tentar entender como é que se chegou a isso. Sem dúvida, Marcelo. Nosso tempo já é bem limitado aqui, mas muito interessante isso que você falou, essa postura de muitas pessoas, né? Se faz necessário mudar esse comportamento, essas atitudes, esse negacionismo de algumas pessoas, porque a gente reclama tanto, né? O Estado, o município, isso, aquilo, o governo federal, mas muitas pessoas têm se mostrado errantes nesse momento, saindo, indo para as festas, colocando a família em risco,
eu penso que todos aqui na capital ou em todo o Brasil conhecem alguém ou que morreu, ou que teve a Covid-19, ou que passou por esse problema, ou que tem consequências disso. Mas parece que passa rápido, né? Esse pensamento, né? Vou me isolar aqui. Essa pessoa, esse parente, esse amigo teve ou morreu, mas já passou. E aí saem para as festas, para as baladas, se expõem, não tomam as medidas necessárias. Então, essa postura tem que partir da gente também, né? Até porque quando você falou aí dessa liberdade, eu penso que aqui, na verdade, nós não tivemos o lockdown, né? Não me recordo, mas eu penso que não. Que é quando as pessoas são obrigadas, né, a ficar em casa, permanecer, sair somente para algumas atividades. E isso a gente não teve aqui, mas a partir do momento que tem uma medida como essa, pode ferir essa liberdade, pode ser que sim, mas por um bem, né, que as pessoas, algumas delas, a gente não pode generalizar, estão descumprindo as medidas e aumentando cada vez mais, e pode até surgir, se é que já não existe, essa segunda onda, né? A ciência diz que existe sim essa segunda onda, a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de postura nossa mesmo. Marcelo, isso, Arthur. Pode falar. Só para concluir, não vou me alongar, mas eu concordo com você, eu acho que esse é um problema muito grave, não é? E que nós primeiro temos que entender por que chegamos aqui, como chegamos aqui, né? E segundo, quais são as vias de modificar esse quadro, não é? Porque sem isso, outros problemas graves aparecerão por certo, como já estão aparecendo, né? O Brasil se tornou um grande laboratório em que experimentos sociais, de controle social a partir da mentira, da fake news, não é? da idealização de sujeitos, da idolatria, passaram a orientar a conduta de muita gente, o que digamos assim, é um retorno a perspectivas muito identificadas com o que era o tempo medieval. Então é lamentável isso. É uma regressão sem precedentes, eu acredito, aqui no país. Marcelo Será ficou conosco todas as segundas-feiras, a partir de 9 da manhã. Muito obrigado. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Muito obrigado, Samara e Arthur, e a todos os ouvintes. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Na Band News FM, eleições 2020. A partir desta segunda-feira, você confere a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus no quadro Exclusiva do programa Alta Frequência. Rosiane Carvalho e Thaís Gama entrevistam Gilberto Vasconcelos, do PSTU. Não perca, é nesta segunda-feira, dia 28, às 4 da tarde, nos 93.7 e nas redes sociais da Band News Difusora FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Nove horas 21 minutos. Exposição de carros antigos causa aglomeração no Largo São Sebastião, no centro de Manaus. Nas imagens divulgadas na internet, é possível notar que apenas parte dos visitantes faziam uso de máscara. O local teve registro de aglomeração e desrespeito a medidas de proteção contra a Covid-19, como distanciamento de 1,5 m. Em nota, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa esclarece que, ao tomar conhecimento da aglomeração, acionou as equipes da pasta para dispersar o público concentrado no local, conforme os protocolos de segurança estabelecidos. O setor de turismo no Amazonas registra uma queda de 66% no faturamento devido às medidas de isolamento social adotadas em virtude da pandemia da Covid-19. Os dados são da Rede Observatório de Turismo da Universidade do Amazonas, em parceria com a Amazonas Tour, para avaliar os efeitos da crise sanitária no turismo do estado. O setor registrou ainda redução de 72% do faturamento das agências de turismo e de 70% na área de hospedagens. A renda dos brasileiros que conseguiram manter o emprego tem queda de 17% em média durante a pandemia. A conclusão é de um estudo feito com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE. O prejuízo foi maior
para quem não tem o ensino médio, redução de 25% entre maio, junho e julho. Entre os trabalhadores com ensino superior, a queda foi de até 14%. João Pedro Melo traz as atualizações de Brasília. O veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos de empresas de 17 setores da economia poderá ser derrubado no Congresso Nacional. A previsão é de que o material comece a ser analisado na quarta-feira, mas nos bastidores, parlamentares aliados ao governo federal articulam a criação de um novo imposto sobre as transações, nos moldes da antiga CPMF. A justificativa é a de aumentar a desoneração de todos os setores, colocando essa nova cobrança dentro de uma parte da reforma tributária, que deve ser entregue pelo Executivo ao Congresso nesta segunda-feira. O líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, garante que o imposto não será uma nova CPMF, porém aponta que o governo deve ter uma arrecadação mais justa. Ela tem outras características, ela trata-se do imposto de transações digitais, trata-se de tributar um mercado que cresceu muito agora, que são essas compras pela internet e que muitas vezes não são tributados. Mônica Bergamo, na Band News FM. Hora de conversar com Mônica Bergamo. O STF determinou que um padre pague uma indenização a um casal por ter interrompido o aborto de uma jovem. Quais eram as circunstâncias? E é um precedente importante aberto aí, né, Mônica? Bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, o Supremo confirmou uma decisão que vai obrigar um padre de Goiás a pagar R$390 mil a um casal por ter interrompido o aborto legal. Atenção, Megali, o aborto legal que eles faziam em 2005. No momento em que coisas sacramentadas no Brasil voltam a ser debatidas, né, como, por exemplo, o direito às mulheres do aborto legal, que está sacramentado em lei, amparado por decisões do Supremo e etc., o Supremo dá essa decisão. A história é uma sequência de horrores, Megali. A jovem estava grávida, descobriu que o feto tinha uma síndrome gravíssima que impede o desenvolvimento de órgãos como pulmão e tórax, ou seja, impede que o feto viva fora da barriga da mãe, quer dizer, um feto já condenado. A jovem tinha 19 anos, foi internada em um hospital para fazer o procedimento legal, repito, de interrupção da gravidez. Pois bem, ela já estava tomando os medicamentos no hospital, já havia iniciado o procedimento, quando o padre Luiz Carlos Lodge aparece com um habeas corpus que ele obteve no Tribunal de Justiça de Goiás, para que o aborto fosse interrompido. Nesse habeas corpus, as alegações do padre eram as de que o casal iria praticar um homicídio. A grávida, já com a dilatação iniciada, foi para casa, ficou 8 dias agonizando sozinha com o marido, voltou depois de 8 dias ao hospital para fazer o parto de um feto que morreu logo depois que nasceu. Quer dizer, algo aí cruel, né, Megali, sem sentido, sem nenhuma lógica, e que foi de encontro às leis brasileiras. O casal processou o padre, perdeu em Goiás, recorreu a Brasília, ganhou em 2016 no Superior Tribunal de Justiça e agora, 15 anos depois do fato, o Supremo confirma a condenação, ordena que o padre pague, portanto, R$398 mil ao casal. Quando uma das ministras que votou no STJ, na primeira condenação, é bom, eu acho interessante a gente destacar um trecho, ela diz o seguinte, que foi uma sequência de eventos aterrorizantes que o casal sofreu, né? Diz ela que o exaustivo trabalho de parto, com todas as dores que lhes são inerentes, dão o tom em cores fortíssimas do intenso dano moral suportado, tanto pela mãe quanto pelo marido, tanto pela jovem quanto pelo marido. Portanto, está aí, o padre vai ter que pagar, e vai ter que pagar caro, Megali. E a pessoa se submeta a uma situação como essas, enfim, aí está aberto uma jurisprudência para casos futuros, para que outras lideranças religiosas pensem bem antes de impor os seus valores a outras pessoas. Mônica Bergamo, volta amanhã com mais informações. Boa semana, Mônica, um beijo. Obrigada, Megali, um beijo. Na Band News FM, eleições 2020. Você confere agora a agenda dos candidatos ao cargo de prefeito de Manaus para esta segunda-feira, dia 28. Coronel Alfredo Menezes, do Patriota, o candidato cumpre a agenda com entrevista a um veículo de comunicação, 8 horas da manhã, na verdade, já cumpriu, e agora, nesse horário de 9, participa de uma reunião de coordenação de campanha. Pela tarde,
participa de reunião no Clube Fazendário. Às 18 horas, participa de uma entrevista a outro veículo de comunicação. O candidato Alfredo Nascimento, do PL, pela manhã, o candidato terá uma gravação de programas eleitorais a partir das 10 horas da manhã e pela tarde terá a entrevista às 3 horas da tarde, uma reunião na Ponta Negra às 5 da tarde. O candidato Alberto Neto, do Republicanos, cumpre agenda fechada. A assessoria não divulgou qual é essa agenda. Candidato Amazonino Mendes, do Podemos, segue nesta segunda-feira com agenda de reuniões com lideranças e com a coordenação de campanha. Participa também de gravação de vídeos e lives para os perfis nas redes sociais, além de idas nos bairros de Manaus. O candidato Davi Almeida, do Avante, participou de um café da manhã com lideranças às 7h30 da manhã. Às 8h30 fez uma visita à comunidade Coliseu. Pela tarde, participa da gravação do programa de campanha. Às 17 horas terá uma reunião com diretórios jovens dos partidos da coligação. O candidato Chico Preto, pela manhã, faz panfletagem no Terminal 3. Ao meio-dia até 1h da tarde, ele participa de um almoço em uma associação de clubes. A partir das 16h30, às 4h30 da tarde, realiza panfletagem no bairro Monte das Oliveiras. O candidato Gilberto Vasconcelos, do PSTU, participa na tarde de hoje de uma entrevista aqui na Band News Difusora, a partir das 4 horas da tarde. José Ricardo, do PT, tem como agenda desta segunda-feira, ele vai conceder entrevista pela manhã a 2 veículos de comunicação. Pela tarde, fará reunião com lideranças e à noite participará de reunião virtual com pesquisadores da Fiocruz. Candidato Marcelo Amil, do PCdoB, participou de um café da manhã na feira da Cidade Nova com o candidato a vereador Dr. Pacheco, e às 8 horas da manhã e às 10 terá uma entrevista a um veículo de comunicação. Pela tarde fará uma visita à Feira do Mutirão. Às 19 horas vai visitar um grupo folclórico no bairro de São Lázaro. Ricardo Nicolau, do PSD, pela manhã e à tarde, o candidato fará gravações de programa eleitoral. Pela noite participará de reuniões. Às 18 horas, em uma reunião na Colônia Terra Nova. 21 horas terá uma reunião na Compensa e às 8 da noite terá reunião no São José Operário. O candidato Romero Reis, do Partido Novo, teve uma gravação de propaganda eleitoral logo cedo. Ainda na manhã de hoje participará da caminhada Valparaíso das 10 às 11 da manhã e na comunidade Santa Inês às 19h30 até 8h30. Aí a agenda dos 11 candidatos a prefeito de Manaus. Agora, 9h31, a gente segue aqui na programação da Band News Difusora e para falar sobre política de combate ao coronavírus em comunidades nativas do Amazonas. Sobre este assunto está ao vivo aí no Skype, você também pode assistir o secretário adjunto nacional de promoção de políticas de igualdade racial do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Ezequiel Roque. Seja bem-vindo, secretário Band News, bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês, Arthur e Samara, estamos aqui à disposição. Secretário Ezequiel, São Gabriel da Cachoeira fica no extremo oeste do estado e é o 4º município mais afetado pela pandemia do coronavírus no Amazonas. Cerca de 85% do contingente populacional da cidade é indígena, são mais de 4.200 infectados e 56 mortes. Como é que está sendo feito o trabalho da pasta com os indígenas da região norte? Bom, Arthur, nós, por parte do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, nós temos a Secretaria Nacional de Política e Promoção da Igualdade Racial. A nossa secretaria tem trabalhado em articulação junto com a FUNAI, junto com a CESAI, para trabalharmos essa questão de articulações e acompanhamento das questões da saúde e da proteção dos povos indígenas na nossa região, em todo o Brasil, e agora aqui a gente fala especialmente sobre a região amazônica, né? Muitas ações estão sendo realizadas, né? Na verdade, desde o dia 13 de abril deste ano, logo no início da pandemia, o Ministério
tem trabalhado, né, nós construímos, através de um grupo interministerial, um plano de contingência para pessoas vulneráveis. Fizemos uma versão, um recorte só para os povos e comunidades tradicionais e focamos de uma forma muito contundente na questão indígena, em razão até do isolamento das comunidades indígenas, das dificuldades de vulnerabilidade da saúde dos povos indígenas, né? Então, logo após esse primeiro plano de contingência, nós fizemos um outro plano, que foi um plano mais detalhado, que foi fruto de uma DPF, que é a DPF 709, do Supremo, e nós conseguimos melhorar um pouco mais o plano, dando uma robustez maior, que seria um plano de enfrentamento e monitoramento para o Covid, para povos indígenas brasileiros. E abrangeu bastante, mas era um plano que nós trabalhamos com todas as informações, centralizando todas as informações do governo federal, FUNAI, CESAI, CadÚnico, ao Ministério da Saúde, para a implementação de barreiras sanitárias, distribuição de cesta básica, pagamento de auxílio emergencial, transporte de paciente, capacitação de agente, distribuição de EPI e várias ações futuras para pós-pandemia. Todas essas ações, elas foram focadas na população indígena. Nesse plano, focamos já na DPF de uma forma bem restrita às comunidades indígenas, e o Amazonas foi um dos estados, por possuir a maior população indígena, foi um dos estados onde tivemos maiores ações, né, com a criação de pelo menos ali no estado do Amazonas, de 53 barreiras, né, de contenção para impedir que houvesse invasões no território indígena, e a distribuição de 6.974 cestas básicas, atendendo mais ou menos aí, Arthur, uma média de 120 mil indígenas, só na região amazônica, né? 300, o número exato seriam 30.887 famílias na região do Amazonas foram beneficiadas. Em São Gabriel da Cachoeira também tivemos esse tipo de ação e focamos em muitas criação de muitos leitos de hospitais. Aí foi um investimento muito grande. Foi a primeira ação com leitos de hospitais para indígenas, aldeados, foi feito, né, e essa ação foi feita aí no estado do Amazonas, no Hospital Newton Lins. Então, assim, temos muitas ações voltadas para o estado do Amazonas. Amo muito o estado do Amazonas, já morei um tempo na região de Manaus e no interior do Amazonas, na região do Médio Purus. Conheço bem a realidade aí, eu sei que existem muitas necessidades. Mas nós temos inúmeras ações que foram realizadas e estão sendo realizadas ainda pelo governo federal no Amazonas. Tá certo. Então, secretário, dê um olhar bem especial à nossa região, principalmente aos nossos indígenas, ribeirinhos, caboclos, que precisam dessa atenção especial por parte do governo federal. E a gente tem aqui informação que o governo federal vai transferir cerca de 319 milhões de reais aos municípios de todos os estados do país para o fortalecimento de equipes e de serviços relacionados à atenção primária à saúde. A transferência dos recursos também tem o objetivo de auxiliar as unidades federativas no enfrentamento à pandemia de Covid-19. E como será essa divisão desses recursos para o Amazonas, secretário? Então, essa transferência é algo bom, porque dá autonomia aos municípios de realizar a gestão, né, nesse enfrentamento à pandemia. E essa iniciativa do governo federal é para dar justamente essa independência e termos realmente o alcance na ponta, realmente, né? Nós recebemos aqui muitos pedidos, muitas solicitações, e se torna, assim, realmente quase que impossível você olhar todas as demandas e atender a todas essas demandas de uma forma centralizada. Então, a descentralização é algo constitucional e nós temos trabalhado isso de uma forma muito responsável. O governo federal ainda tem também, aproveitando a oportunidade, trabalhado com a ideia da pós-pandemia. O estado do Amazonas, como eu já falei, é um estado muito querido. Eu estive junto com a ministra Damares Alves. Ela esteve antes, logo no auge, no pico da pandemia, quando o estado do Amazonas realmente estava
passando aquela situação muito complicada, com lockdown e toda aquela situação. Futuramente, eu estive com ela logo depois de alguns meses, ainda a situação já estava começando a ser controlada, e nós estivemos lá fazendo a distribuição, junto com a Conab e a FUNAI, de milhares de cestas básicas. Nós conversamos com vários gestores, vimos a realidade do Amazonas, e há um carinho muito grande, há um comprometimento muito grande por parte do governo federal, por parte do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em ter ações, voltadas para as comunidades, para o povo do Amazonas, do estado do Amazonas, e especialmente olhando aqui para as comunidades tradicionais do Amazonas. Hoje nós temos um planejamento além desse recurso, e além do auxílio emergencial. O auxílio emergencial tem sido assim uma forma de mudar a realidade de muitas pessoas, muitas vidas. Se você vai fazer o somatório, R$ 4.200 é o que cada família está recebendo. Nós fizemos até um trabalho de criação de cartilhas, de instruções, para que essas comunidades tradicionais, e aqui eu falando sobre os povos indígenas, entendam como fazer, como receber esse recurso, e isso está mudando a história de muitas vidas com esse auxílio emergencial. Então, além de ações como essa, nós temos a pós-pandemia. Nós estamos trabalhando com vários projetos para incentivo dessas comunidades tradicionais, e também ainda olhando para a segurança dessas comunidades. Não sei se vocês tomaram conhecimento, mas houve a publicação de uma portaria interna da FUNAI, que é 419, onde foi trabalhado algumas medidas temporárias de prevenção para que impedissem a contaminação dentro das aldeias indígenas. Então, essa portaria ajudou muito, porque houve a proibição da entrada de terceiros, de pessoas que não são da comunidade, colocando em risco a comunidade, como também se trabalhou e estamos trabalhando ainda na implantação de estruturas provisórias para isolamento dentro das aldeias indígenas. Já são pelo menos 100 estruturas provisórias que estão sendo implementadas até dezembro. Nós teremos todas com estruturas prontas e mais 600 edificações dentro das aldeias. Então, é uma série de ações e medidas que estão sendo tomadas para poder combater, fazer o enfrentamento da pandemia, tipo situações como distribuição só de IPIs, que foi uma coisa muito cobrada, foram 750 mil equipamentos de IPI. Agora, sim, nós temos uma situação muito complicada em relação à geografia do estado do Amazonas. As cestas básicas foram distribuídas, elas foram distribuídas para 33 municípios do estado do Amazonas. Agora, você imagina, mais do que 1,5 toneladas de alimento para ser entregue em locais isolados, e a dificuldade dessa logística foi enorme, porque foi uma primeira experiência única no estado do Amazonas, usando o estado do Amazonas como exemplo, que outros estados também têm suas dificuldades, mas nós conseguimos vencer e superar. Hoje nós temos, só desse TED que foi feito com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, da distribuição de cestas básicas, nós temos já 96% dessas cestas entregues. Então, foi um desafio, uma experiência, que nós estamos aprendendo com essa situação tão terrível, tão nova para todos nós. A gente conversou aqui no Band News Manaus com o secretário adjunto nacional de promoção de políticas de igualdade racial do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Ezequiel Roque, a quem a gente agradece por esses esclarecimentos em relação à política de combate ao coronavírus nas comunidades nativas aqui do estado do Amazonas. Muito obrigado, um ótimo dia, bom trabalho. Arthur, Samara, muito obrigado, estamos à disposição. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Precisou Caixa Tem, precisou Caixa Tem. Depois de baixar, tá no seu celular, pode usar. Precisou Caixa Tem, precisou Caixa Tem. Precisou Caixa Tem, precisou Caixa Tem. Pra sacar, pra pagar, pra mandar, também dá pra poupar. Precisou Caixa Tem, pra ajudar e comprar. Pra pagar contas, fazer compras, sacar, mandar dinheiro pra alguém ou que precisar, conte com uma solução leve, segura e fácil de usar. Precisou? Caixa Tem. Caixa, o banco de todos os brasileiros.
Na Band News FM, eleições 2020. A partir desta segunda-feira, você confere a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus no quadro Exclusiva do programa Alta Frequência. Rosiane Carvalho e Thaís Gama entrevistam Gilberto Vasconcelos, do PSTU. Não perca, é nesta segunda-feira, dia 28, às 16h, nos 93.7 e nas redes sociais da Band News Difusora FM. Nove horas e 43 minutos, a Polícia Civil faz hoje o balanço da Operação Mamon, que resultou na maior apreensão de drogas da história do Amazonas. Ao todo, durante as duas fases da ação policial, foram apreendidas 6 toneladas de drogas entre cocaína e maconha do tipo skunk. Ao longo da operação, 10 pessoas foram presas e as equipes policiais apreenderam também 20 veículos, uma lancha, 2 balsas, uma moto aquática, joias e um montante de 3 milhões de reais em espécie pertencentes a um narcotraficante atuante na capital. O prejuízo ao crime organizado está estimado em 100 milhões de reais. A operação foi deflagrada em Manaus e nos municípios de Barreirinha, Japurá e Manaquiri. Curta-metragem amazonense ganha premiação e Festival de Cinema de Gramado. Fala, Gabriele Moura. O cinema amazonense ganhou destaque nacional neste fim de semana ao receber 5 premiações no tradicional Festival de Cinema de Gramado. O curta-metragem O Barco e o Rio, dirigido por Bernardo Ali e produzido pela Fita Crepe Filmes e Artes Cênicas, levou para casa o Kikito de melhor filme, melhor direção, júri popular, melhor fotografia e melhor direção de arte. A premiação da 48ª edição do festival aconteceu de forma virtual. O Barco e o Rio integrava uma seleção de 14 curtas-metragens de 8 estados e do Distrito Federal, escolhidos entre 428 inscritos. O Hospital de Campanha de Santarém, no Pará, encerra as atividades neste domingo. Inaugurado em 22 de abril deste ano, a unidade atendeu pacientes diagnosticados com a Covid-19 vindos especialmente da região oeste, Baixo Amazonas, Xingu e Tapajós. No total, o hospital realizou quase 800 atendimentos e antes do encerramento estava com uma ocupação de 8%. Hoje, o espaço do Hospital de Campanha passa por um processo de desinfecção e levantamento patrimonial. O índice de confiança da indústria medido pela Fundação Getúlio Vargas cresce 8 pontos na passagem de agosto para setembro deste ano. Com o resultado, o indicador chegou a 106,7 pontos em uma escala de 0 a 200 pontos. É o maior nível desde janeiro de 2013, quando também registrou 106,7 pontos. 18 dos 19 segmentos industriais pesquisados registraram um bom desempenho. E ele está chegando. Boemba, boemba, com José Simão. José Simão! Buenos dias, Megado. Olha, presidente! O pneu furou. Mas a gente vai até o fim, todo mundo pra fora da cama, porque a gente já começa com o desabafo. Sim, atendendo a ouvintes, que vários ouvintes me pediram para tocar esse desabafo do prefeito de Votuporanga. Merece trilha ou não, presidente? Vamos ouvir? Bora. Eu não sei mais o que eu faço. Eu decreto para abrir e o governo pede para fechar. Eu quero que vocês bebem e morrem tudo e o governo voltar. Aí eu faço uma coisa, eu sou um careca bobo. Eu faço outra coisa, eu sou um careca burro. Então eu quero que todo mundo morra. Vocês, o governador, o presidente, vai tudo pra pariu. Vocês, os velhos, os novos, as gostosas. Eu quero que todo mundo bebe. Vocês não querem que eu beba? Então eu vou voltar para trás. Então eu volto, eu não volto. O que eu faço? Então eu conto com a ajuda de vocês. E se vocês ficar falando mal de mim aí, eu quero que vocês tudo vai pra merda. Tô cansado dessa porra toda aqui. Vai tomar no... Que isso? Que isso, senhor? Ô, presidente. Mas coitado, ele tem razão, vá. Qual que é a reclamação dele? Porque assim, abriu,
aglomerou, fechou. Fechou, diminuiu a curva, abriu. Então que morram todos. Tá aí uma plataforma. É né? mais prático. Uma plataforma com a cara de 2020. Não é? Mas é verdade, esse cara é prefeito mesmo? Prefeito de Votuporanga. Prefeito de Votuporanga, rapaz, que Claro que é verdade. Isso aqui não é um programa de piadas, é jornalismo. Tanto é que a gente continua falando de eleições 2020 agora com mais um candidato, Simão. É que os malucos estão chegando, né, Megali? Uma delícia, né? Eleição para vereador é uma beleza. Da Band News FM, eleições 2020. Olha aqui. Direto de Eldorado de Carajás, no Pará, o candidato a vereador Raimundo faz de tudo. Opa! Ele desinfeta a compra de supermercado. Isso é importante, hein? Não é possível. Aí também é litigioso. Volta a criançada pro carro e hasta amanhã, presidente. A gente... 9h49, 9h49. Na capital amazonense, queda de renda entre famílias afeta principalmente os indígenas, mulheres e jovens durante a pandemia. Os detalhes na reportagem de Ricardo Chaves. A pandemia do coronavírus causa uma perda média de 20,1% na renda dos brasileiros, baixando o valor de R$ 1.118 para R$ 893 mensais. No Amazonas, a perda chega a aproximadamente menos 10%. Os números constam na pesquisa Efeito da Pandemia sobre o Mercado de Trabalho Brasileiro, da Fundação Getúlio Vargas. Neste período, o índice Gini, instrumento usado para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo, revela que a situação pesou entre indígenas, analfabetos e jovens de 20 a 24 anos. Segundo o indígena do Vale do Javari, Yura Marubo, muitos perderam a renda que faziam com a venda de artesanatos e não conseguiram cadastro no auxílio emergencial. A população indígena perdeu muito com esta pandemia, além das vidas, né, de nossos parentes. Perdeu a renda, perdeu o acesso à venda, ao escoamento de seus produtos, principalmente para quem trabalha com artesanato. Quanto ao Vale do Javari, além de ser muito grande, a questão da renda é um problema muito sério. Para fazer o escoamento de seus produtos, a logística sai muito cara. De acordo com os pesquisadores, mulheres foram mais afetadas, com 20,54% de queda na renda, contra 19,56% dos homens. Para a presidente da União Brasileira de Mulheres, Vanja Andréa, um fato a destacar é que durante a pandemia, as mulheres encararam uma jornada tripla de trabalho, sobretudo as mulheres negras. Empregadas mulheres, como comércio, hotelaria, alimentação, os serviços domésticos, né, onde as mulheres são maiorias. Se você vai, por exemplo, observar o trabalho doméstico, 30% dele é na informalidade, quase que majoritariamente de mulheres, né? E de mulheres negras, são a base dessa pirâmide, né, de problema social, da fome. Enquanto os mais pobres viram a renda encolher quase 28%, de R$ 199 para R$ 144, o impacto foi de 17,5% entre os 10% mais ricos do país, caindo de aproximadamente R$ 5.500 para R$ 4.476. O estudo da FGV sugere que quando acabar o efeito anestesia do auxílio emergencial, a situação social pode piorar muito se os resultados trabalhistas não forem revertidos. O professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, Luiz Antônio, acredita que muitos problemas acabam se tornando invisíveis. Quer dizer, é uma coisa trivial, é uma coisa... E essas mulheres jovens não têm tido dinheiro para garantir a tua higiene pessoal. Você imagina o impacto disso na vida dessas meninas, dessas mulheres. O agravamento da miséria leva à fome, que ficam vulneráveis e expostas à exploração sexual. A pesquisa da FGV atribui a queda de mais de um quarto da renda à redução da jornada de trabalho, que se aproximou dos 15% na média nacional. Outros fatores, como a própria diminuição na oferta de vagas, também influenciaram. A taxa de ocupação, isto é, a parcela da força de trabalho que possui emprego, também caiu 9,9%. 9h52, o assunto agora é esporte. Esporte é com ele, Patrick Vieira. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. E bom dia aos ouvintes. Patrick, o FAST fica no empate com o Rio Branco do Acre no sábado. Conta pra gente detalhes. Você que esteve acompanhando de minuto a minuto, o ouvinte também acompanhou no nosso Twitter.
Isso mesmo, nós estivemos lá na colina ali, todos protegidos, né, ali, respeitando o distanciamento ali com os outros jornalistas, né. Foi um jogo muito bom, né. E apesar de ser um jogo muito movimentado, a partida ficou no empate, sem gols, em duelo, que a equipe amazonense pressionou muito, principalmente no segundo tempo, mas os acreanos seguraram o empate fora de casa com aquela cera. Foi uma cera ali caindo, todo mundo caindo ali, meu Deus do céu, olha que nem choveu. Choveu antes. Aliás, tinha lama antes. Não, tava tranquilo, meu Deus do céu, só muita queda ali. Com o empate, as duas equipes chegaram aos 4 pontos no grupo A1 da Série 2. Porém, com Fast tem o melhor saldo de gols, fica na liderança. O Rio Branco fica em terceiro, pois perde para o segundo também nos critérios de desempate para o Bragantino do Pará. O goleiro Bruno teve uma boa atuação e quando foi necessário estava lá para evitar o gol do Fast. Teve chances claras com João Paulo e Bernardo Benjamin. E ambos de cabeça e não aproveitaram. Foi um jogo assim muito movimentado ali, destaque pro goleiro Bruno. Isso que eu ia dizer, né? Ou não, ele pegou ali. Chamou atenção, né, nesse jogo. Isso, ele fez bastante defesas, 2 milagres nessas duas duas cabeçadas. Tanto pela atuação no jogo, quanto pela figura dele, né? certeza. Participando. Teve gente que tirou foto. Ai, meu Deus do céu, isso criou uma polêmica, né? E aí vem os comentários. Não é fácil. Diante dessa situação, a gente sabia que parte da pena dele ele já pagou, tá no semiaberto. Tem que usar a tornozeleira eletrônica. Aliás, dá para parecer, não dá, né? Porque fica coberto pelo meio. Porque ele tem uma liminar na justiça que não obriga, no jogo ele não precisa usar, só quando ele sai. Não obrigaram de novo, né? Porque eu também estava acompanhando algumas notícias dizendo que querem obrigá-lo a usar, né? Essa tornozeleira. Mas ele tem por enquanto, uma decisão na justiça que não obriga ele a usar enquanto está jogando, até porque você não pode usar acessórios enquanto está no jogo, entendeu? Porque pode machucar numa dividida ali com outro companheiro de equipe ou adversário. E o clube é obrigado, né, a levar ele e trazer no momento de tirar a tornozeleira e colocar antes e após o jogo. E o Manaus, hein? Não deu pro Manaus. Meu Deus, né? Vamos falar dos times amazonenses desse final de semana, né? Vamos começar com o jogo do feminino, Ferroviária e Iranduba, que empataram em 1-1 no domingo à tarde na Fonte Luminosa em Araraquara pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A. Aos 42, Paulinha recebeu lançamento em profundidade, livrou 10 zagueiros e marcou um golaço. Aos 9 minutos do segundo tempo, as guerreiras do Ferroviário chegaram ao empate com a jogadora Chu. O Iranduba vai até Cotia enfrentar o São Paulo na quarta-feira, às 3 horas da tarde. Na quinta, às 7 horas da noite, a Ferroviária recebe o Avaí Kinderman na Fonte Luminosa. Já o Manaus está naquela fase ali, né? Maré de azar. E no jogo entre o Esmeraldina e a equipe do Remo, o único gol da partida foi marcado pelo atacante Wallace do Remo aos 35 da etapa final. O placar foi suficiente para recolocar o Remo no G4 do Grupo A da Série C. Os azulinos chegaram aos 13 pontos e ultrapassaram Vila Nova e Paysandu, assumindo a terceira colocação da chave. Já o Manaus estacionou nos 8 pontos e segue na 7ª posição, a 5 pontos da zona de classificação para a segunda fase, com 4 a mais que o 13, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Manaus volta a campo no próximo sábado, quando receberá o Imperatriz, que é o Lanterna, na Arena da Amazônia. A partida está marcada para as 4 horas da tarde, hora Manaus. Já o Remo faz no mesmo dia o clássico contra o Paysandu. O duelo será no Mangueirão a partir de 6 horas da noite. Vai pegar o Lanterna ali, né? Tem que ganhar. É obrigado a ganhar aqui em casa. Obrigação ganhar, né? Patrick, quero agradecer pelas informações. Qualquer novidade do esporte, é só avisar a gente. Arthur Samara e os ouvintes, até amanhã. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila Eliette, outro dia, estava super chateada, com problemas no trabalho e a vontade de treinar era abaixo de 0. Aí, minha filha, é o seguinte, ela botou uma roupinha de ginástica, não sabe nem como, foi exatamente o que nos escreveu. E aí, no começo, deu até uma raivinha de estar ali treinando com você. Mas depois de aquecer um pouquinho, ela já começou a se sentir um pouco melhor e aí seguiu o baile. Ela falou que triunfou no final, fez até o rolinho de soltura depois da aula para deixar a musculatura muito mais relaxada. Não tem uma pessoa que fala, eu fui e foi um horror. Não, claro, pode ter alguém aí que vai mandar agora uma mensagem pra gente. Não, isso já aconteceu comigo, mas é muito raro. Na maioria das vezes as pessoas vão e se beneficiam, né, da atividade física. É isso que a gente tem que deixar aqui e, claro, sempre para incentivar, né? Olha, Renata, mais do que incentivo, eu acho super importante falar aqui para a Eliette, para
tantas outras pessoas que já passaram por isso, é que a atividade física, ela ajuda muito, né? Então, você se sentir melhor, você estar com mais disposição, os hormônios do prazer, os hormônios da animação, não é da animação, nós vamos sair sambando por aí, não, do que te dá força, de que te dá coragem, eles são produzidos quando a gente pratica atividade física. Então, a atividade física, nesses momentos, ela é muito bem-vinda. Não quer dizer que você precise ir lá e precisa fazer um treino extremamente forte, 2 horas de atividade. Não, vá fazer. Você pode estar cansado, pode estar de saco cheio, pode estar triste, pode estar bravo demais, pode estar revoltado, mas vá, porque a atividade física ela não vai solucionar o seu problema, mas ela vai te tirar deste quadro e desta sensação, o que vai te dar força, vai te dar calma, vai te dar sanidade e uma série de outras sensações para você encarar melhor as coisas. Tem alguma dúvida? Tá meio ali, cabisbaixo, borocochô? Manda aqui que a gente vai te ajudar. @rvenere e @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Se preferir, fala com a gente por e-mail em informa@bandnewsfm.com.br. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Antes da gente encerrar, nossos ouvintes, a maioria que mandou aqui mensagem, falando que falta mais fiscalização, né, em casas de show, em bares. Tem um nosso ouvinte aqui, o André, falou que faltou fiscalização na área do Tarumã, muitos sítios, chácaras, aquela vaquejada, segundo dizendo ele também está acontecendo vaquejada. Ele dizendo que faltou fiscalização. Recebemos também de uma ouvinte, na Cidade Nova, a denúncia de que fecharam uma rua para fazer um aniversário. Esse aniversário foi até 1h da madrugada, com som ao vivo e sem autorização dos demais moradores para fechar a rua. Então, está precisando de mais fiscalização. 190 e 181. Até amanhã, Arthur. Até amanhã, Samara. Fique agora com Band News Station. Eduardo Barão e Ellen Brau comandando o Band News Station desta segunda-feira. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News Station. Direto de Nova York, Eduardo Barão. E aqui nos estúdios da Band News FM, Ellen